Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre os textos instrucionais, tá? Através de um jogo e suas regras, nós vamos trabalhar esse gênero textual e também fazer algumas atividades de interpretação de texto. Aqui, iniciando na página 32 do livro de vocês, nós temos a regra do jogo do texto instrucional proposto pelo livro. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem no livro, tá? Primeiramente, vocês precisam destacar do tabuleiro lá da página 291 e os adesivos da página 285. Vocês vão preparar o jogo, tá? Esse jogo deverá ser realizado com a família, certo? Aqui na página 32, vocês têm orientação de como realizar essa atividade. Primeiro momento, a preparação do jogo. Dispõe as peças conforme o desenho acima. Use 2 tipos de peças, uma representando a onça e as outras 14 os cachorros. Número de jogadores, 2. Um jogador fica com a onça e o outro com os 14 cachorros. Qual que é o objetivo desse jogo? O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. E como é feita essa movimentação? O jogador com a onça inicia a partida movendo sua peça para qualquer casa adjacente ou que esteja vazia. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover qualquer uma de suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. As peças podem se mover em qualquer direção. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, parte triangular do tabuleiro. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. A onça captura um cachorro quando salta sobre ela para uma casa vazia, como no jogo de damas. A captura pode acontecer em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura, se for possível, também como no jogo de damas. Após vocês fazerem essa atividade, vocês vão responder as questões de interpretação de texto que estão na página 33 do livro de vocês. Então, iniciamos lá. A primeira questão: qual é o material necessário para brincar de jogo da onça? A segunda questão: os critérios para o vencedor do jogo são iguais para os 2 jogadores? Explique. 3. Que cuidados os jogadores precisam ter para não perderem o jogo? 4. O jogador com a onça tem alguma vantagem na movimentação da sua peça em relação ao adversário? Por quê? 5. Marque com um X a opção que apresenta a finalidade desse texto. Ele foi feito para instruir os participantes a jogarem, incentivar as pessoas a brincarem mais ou para divulgar um jogo de tabuleiro utilizados pelos indígenas. Sexta questão: a quem esse texto se destina? 7. A linguagem utilizada nesse texto, ela é informal e divertida e cria proximidade com o público ao que se destina, traz frases longas e vocabulário complexo, o que dificulta a compreensão, ou apresenta as informações de forma simples e direta, facilitando a compreensão do leitor. 8ª questão: o que você aprendeu com a leitura do texto? 9ª questão: associe as partes do texto ao que elas indicam. Então, na primeira coluna vocês têm as letras e na segunda coluna os espaços para associar. Então, por exemplo, letra A: preparação do jogo. Em qual dessas colunas você vai colocar a letra A associando? A preparação do jogo é como jogar? É como capturar ou imobilizar o adversário? Quem alcança o primeiro objetivo? Materiais necessários? 2.
Então, você vai associar as duas colunas. Número 10, volte ao item 1 do texto, preparação do jogo, e copie os verbos usados no modo imperativo. Isto é, os verbos que orientam o jogador sobre o que ele deve fazer. Lembrando que os verbos no modo imperativo são aqueles verbos que indicam uma ordem, né? E eles são muito comuns nesse gênero textual, tá? Número 11, compare os verbos destacados nas frases a seguir. Qual das duas formas torna a frase menos incisiva, ou seja, menos direta e mais polida e suave? Por quê? Coloque as peças conforme o desenho acima. Colocar as peças conforme o desenho acima. Então, você vai explicar qual dessas duas frases é menos incisiva e vai justificar por que você tem essa opinião. Questão 12. Releia o trecho do texto a seguir e observe as palavras destacadas para responder ao que se pede. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, parte triangular do tabuleiro. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Letra A. A que ideia o pronome isso se refere? Letra B. A que substantivos pronomes sua e ela se referem? Letra C. A função das palavras destacadas nesse trecho é fazer uso dos pronomes no lugar dos substantivos, deixando o texto mais formal, evitar a repetição de termos e expressões, deixando o texto mais claro. Os textos que passam orientações sobre como jogar ou brincar são chamados de textos instrucionais. Eles têm como finalidade prescrever ações precisas para o leitor desenvolver alguma atividade. Normalmente, esses textos apresentam as seguintes características: verbos expressos no modo imperativo, que foi o que eu comentei com vocês na atividade anterior, né? Destaque, coloque, use, ou no infinitivo, destacar, colocar, usar, uma vez que irão determinar as ações a serem executadas pelo leitor. Frases curtas e linguagem clara, instruções apresentadas de maneira sequenciada. É importante que vocês grifem, destaquem essas regras que estão presentes nos textos instrucionais, tá? E para finalizar, vocês vão, depois da brincadeira, né, responder essa questão discutindo com a família de vocês. Como visto, os povos indígenas brincam e se divertem de maneira simples. E você? Do que precisa para se divertir? Troque ideias com o professor. No caso aqui, vocês trocarão ideias com os familiares a respeito disso e registre as suas conclusões a seguir. Então, para a aula de hoje, seria isso, os textos instrucionais, tá? Então, vocês vão fazer essas atividades com bastante capricho, certo? Das páginas 32, 33, 34 e 35. O que for preciso, realizem com a ajuda da família, tá? O jogo é interessante que vocês façam, né? Que vocês realizem mais de uma vez. E a leitura também das regras desse jogo mais de uma vez, tá? Para que vocês possam compreender cada uma dessas características desse gênero textual, certo? Encontro vocês na próxima aula. Bom trabalho! Tchau!